Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Nessa aula vamos ler um artigo de opinião, compreender o funcionamento dos operadores argumentativos para a significação do texto e inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Os operadores argumentativos são aqueles elementos que servem para evidenciar estratégias argumentativas, bem como cooperar na coesão do texto por meio da relação entre diferentes ideias apresentadas. Ou seja, são palavrinhas que são utilizadas lá dentro do texto que não tem muito a ver com o assunto, mas que direcionam esse texto para que o leitor ele leia esse texto do jeito que eu quis escrever, para que ele tenha a impressão que eu queria dar. Eles são estratégias de argumentos. Então, o que é um argumento? Quando eu vou convencer o outro de algo. Então, às vezes eu sou convencido por um texto e eu nem percebi. E como que se faz isso? Muitas vezes usando palavrinhas lá no meio que direcionam a leitura, sabe? Vamos prestar atenção então. Os operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando a direção ou sentido para o qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, como também elementos mais complexos, que são locuções ou estruturas com mais de uma palavra. Vamos observar eles em funcionamento no texto. A gente vai ler o texto e vai tentar ver alguns operadores argumentativos funcionando dentro do texto. Procuram-se estudantes, por Tomás Wood Jr., publicado em 10/4/2014. Além do mico-leão dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Essas duas palavras grifadas são operadores argumentativos porque eles direcionam o texto para a argumentação que eu quero. Quando eu inicio o texto dizendo além do mico-leão dourado, o que eu já estou dizendo? Eu estou preparando o meu leitor para que ele já imagine o mico-leão dourado e saiba que eu vou falar de alguma coisa a mais. Então, eu vou trazer lá para o meu campo do pensamento, vou trazer o mico-leão dourado, vou trazer o lobo-guará, que são, pelo teu conhecimento de mundo, você vai lembrar que são animais que estão em extinção. Quando eu começo com um além de, sabe-se que vou falar de uma coisa que vai ser mais do que isso. E aí ele diz, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Então, tanto o além de como o outro, eles estão ali somando um outro elemento a uma lista. Eu tenho uma lista e soma-se a ele outro elemento. E quando eu começo para o além de, mostra-se também para o leitor que eu não vou falar do mico-leão e nem do lobo-guará. Quem que vai ser o personagem principal? Claro, aqui não é um personagem principal porque a gente está falando de um texto argumentativo, né? Mas quem que vai ser o foco dessa argumentação? Vai ser os dois primeiros citados, o mico-leão e o lobo-guará? Não, porque eu já comecei a dizer além de. E isso o leitor já sabe que aquele que eu vou dar importância é aquele que eu vou falar lá por último. Quanta coisa, né, pessoal, que foi dita só por causa do além de. Perceberam como que ele opera argumentativamente? Então, além do mico-leão dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. No trecho destacado, o vocábulo além indica ao leitor que um novo item será somado àquele apresentado. E isso é reforçado por outro, que indica também uma alternância e uma soma. Se você for lá no estudo das conjunções e tentar observar o que é o além, você vai ver que o além é uma conjunção de soma, né? Vai somar. Mas ali ele não está só somando, ele está alternando e ele está nos mostrando que aquilo que vai vir depois é que vai ser o foco da minha argumentação. Porque quando eu começo com um além de, os dois que vieram logo após, que foi mico-leão dourado e lobo-guará, eram exemplos, no entanto, aquilo que eu queria realmente falar vinha lá no final. E isso já estava sinalizado lá no início, por conta do além de. Então, a função do além de vai além de ser somente uma conjunção que indica soma. Ele não indica só soma, ele trabalha para uma argumentação. Ele indica uma importância, uma escala de importância dentro do texto, tá? Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção.
Tal processo é fruto da exploração econômica e do desenvolvimento material e atinge aves e mamíferos em todo o planeta. Nos trópicos, esse pode ser o caso dos estudantes. Curiosamente, enquanto a população de alunos aumenta, a de estudantes parece diminuir. Vamos pensar. Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Qual o sentido de quando nesse trecho? Ah, professor, eu já aprendi que quando é tempo. Beleza? Quando é tempo. Quando eu uso quando, eu estou indicando um tempo. Mas preste atenção aqui. Olha lá. Quando, disse que a espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce. Então, no momento em que a população decresce, a espécie está ameaçada. Então, esse quando também está estabelecendo um tipo de condição. Então, qual é a condição? Para que se considere uma espécie em extinção, ela precisa estar ameaçada. Se uma espécie está ameaçada, ela está em extinção. Caso uma espécie esteja ameaçada, ela pode estar em extinção. Percebem que o quando aqui, ele também consegue estabelecer uma relaçãozinha de condição, além da relação de tempo. Então, temos aí uma expressão que indica tempo e também indica uma possibilidade, indica também uma condição, tá? Atividade de número 1. Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Tal processo é fruto da exploração econômica e do desenvolvimento material. Nesse trecho, qual é o referente retomado por tal processo? Primeiro vamos lembrar o que é um referente, é a que se refere. Tal processo se refere a alguma coisa. Ao que ele se refere? É isso que eu gostaria que você anotasse lá no seu caderno e em instantes eu volto com os comentários.
Tal processo remete àquilo que foi dito anteriormente. Qual era o processo que estava sendo dito anteriormente? Processo de extinção. Então, quando ele diz tal processo, era o processo de extinção que está ali, ó. Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Quando ele fala um processo, não está falando só da extinção. Está dizendo da população ameaçada a ponto de se considerarem extinção. É a tudo isso que ele se remete, tá? Remete a uma ideia e não uma palavra em si, ok? Então, o referente aqui retoma uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Remete a todo o enunciado anterior, tá? E chama isso de processo. Quando ele chama isso de processo, vamos ver ali, ó, tal processo. Ele faz um outro movimento que a gente chama de resumo. Ele resume aquilo que havia sido dito. Ele sintetiza chamando de tal processo. Então, estava escrito lá, quando tal e tal coisa acontece assim, assim. E aí, no próximo eu digo, esse processo, ou tal processo, esse movimento. Então, eu estou sintetizando, eu estou resumindo é como se eu guardasse toda a significação numa caixinha pequena. Por que guardou numa pequena? Porque eu já tinha visto ele maior antes, agora eu posso olhar para ele menorzinho, que eu lembro daquele conteúdo, tá? Atividade de número 2. Curiosamente, enquanto a população de alunos aumenta, a de estudantes parece diminuir. Qual a relação estabelecida pelo operador argumentativo enquanto? O que eu quero que você perceba? O que enquanto quer dizer ali? Ali dentro na significação do texto. Para que ele está ali? O que ele está fazendo ali? Escreva lá no seu caderno e em instantes nós retomamos. Nesse caso, o enquanto,
Ele vai estabelecer ali uma relação de comparação. Se você for procurar, o enquanto é uma conjunção que indica tempo, mas ela não é indicativa somente de tempo. Ela coloca duas questões em perspectiva. Ela coloca ali uma do ladinho da outra para a gente reparar. Então ele diz assim, ó, enquanto ele vai estabelecer uma comparação ao mesmo tempo que indica a relação de tempo. Olha lá. Enquanto um aumenta, o outro parece diminuir. Então, ao mesmo momento que um aumenta, o outro diminui. Quando eu digo o enquanto, quer dizer que eu vou comparar dois. Não é só um tempo. Eu posso dizer assim, enquanto você estuda, eu falo. Eu estou comparando duas coisas, eu não estou falando só de um tempo. Eu estou falando de um tempo, sim, mas de um tempo em comparação, o meu com o teu. Então, no mesmo momento que eu estou falando, você está escrevendo. Coloca em perspectiva essas coisas acontecendo. Então, não é só um tempo, é uma conjunção de tempo. Não, necessariamente não é só de tempo. Ela está estabelecendo ali uma relação de comparação, tá? Vamos retomar a leitura do artigo de opinião. Paradoxo? Parece, mas talvez não seja. Aluno é aquele que atende regularmente a um curso de qualquer nível, duração ou especialidade, com a suposta finalidade de adquirir conhecimento ou ter direito a um título. Já o estudante é um ser autônomo que busca uma nova competência e pretende exercê-la para o seu benefício de sociedade. Então aqui nós temos descrito quem é o aluno e quem é o estudante. Quando eu falo do aluno, ele diz, o aluno é aquele que se matriculou no curso. E depois ele coloca, já o estudante, olha só o que está acontecendo ali. O já, se você for olhar lá na gramática, para que o já significa, para que ele funciona, o já é uma conjunção de tempo. Aqui não. Aqui ele está estabelecendo uma relação de oposição. Então eu digo, o aluno é isso, o estudante é aquilo. Está tendo uma oposição entre esses dois, entre essas duas categorias de pessoas, né? Está tendo ali uma oposição. Atividade de número 3. Qual a relação estabelecida pelos operadores argumentativos nos trechos abaixo? Parece, mas talvez não seja. Já o estudante é um ser autônomo. Se você prestou atenção no que eu acabei de falar, você vai tirar de letra. Então, escreva lá no seu caderno qual é a relação lógico-discursiva estabelecida por mas e por já. Anote no seu caderno e eu já retomo.
Nesse caso, mas e já, apesar de serem conjunções absolutamente diferentes e a categoria delas serem diferentes, estão marcando aqui uma relação de oposição. Olha lá, parece, mas talvez não seja. Então, oposição, né? Já o aluno, não, aluno é aquele que atende, já o estudante é o ser autônomo. Então, eu tenho ali oposição sendo estabelecida pelo já. Olha só. Então, às vezes, quando a gente vai olhar só lá na gramática, existem algumas funções que, se a gente pensar um pouquinho mais, ela pode ir além disso, que é o que nós estamos vendo nesse caso. Vamos retomar o artigo de opinião, então. O aluno recebe, o estudante busca. Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. Quando o sistema falha, eles se divorciam. É o que parece acontecer entre nós. Enquanto o número de alunos no ensino fundamental, médio e superior cresce, assombram-nos sinais do desaparecimento de estudantes entre as massas discentes. Se você prestou atenção no que eu disse antes, vai ficar fácil de fazer os próximos exercícios. Vamos analisar ali. Vamos pensar juntos o que o quando quer dizer. Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. Quando o sistema falha, eles se divorciam. Olha só. Quando é uma marca de tempo, certo? Quando é um tempo, é um momento. Quando? Nesse momento. Quando que você vai para a escola? Eu vou para a escola, vou frequentar as aulas presenciais quando forem liberadas. Então, é uma marca de tempo. No entanto, aqui, vamos tentar entender. Quando o sistema funciona, o que quer dizer isso? Se o sistema funciona, no momento que o sistema funciona, caso o sistema funcione, então eu tenho uma condição pré-estabelecida, juntamente com uma marca de tempo. Então, coloca-se ali, para que o aluno e o estudante sejam a mesma pessoa, o sistema precisa funcionar. Então, é condição sendo estabelecida, tá? E ali eu tenho o enquanto, que também pode indicar uma comparação, que era o que eu tinha dito antes, enquanto você estuda, eu falo. Então, apesar de ter uma marca de tempo, eu tenho ali colocando duas coisas em perspectiva, tá? Nesse caso, temos relações de tempo que se estabelecem na presença dos operadores destacados, mas que podem indicar, inclusive, uma relação de alternância, quando isso e aquilo, eu não tinha pensado na alternância, né? Tem a alternância, um e outro, tem a comparação e tem a condição, tudo isso sendo estabelecido por esses operadores argumentativos. Na aula de hoje, nós lemos um artigo de opinião, localizamos informações explícitas e refletimos sobre alguns operadores argumentativos. É necessário que você pense os operadores argumentativos como ferramentas que você pode utilizar para fazer com que o seu texto convença o outro daquilo que você queria. Então, é necessário você saber como eles funcionam, para entender os textos, para você não ficar pacífico diante de um texto, você saber o que ele está significando ali, porque muitas vezes você acha que ele significa uma coisa, mas ele vai argumentar na direção que ele queria, ele vai te convencer de alguma forma e você nem está sabendo que isso está acontecendo. Então, é necessário que você saiba utilizar essas palavrinhas específicas para que o teu texto fique mais claro, para que o teu poder de persuasão aumente, para que você consiga, de fato, argumentar. Pessoal, argumentar não é uma tarefa fácil, mas ela é extremamente importante para viver no mundo. Não é só para você que quer continuar os seus estudos, fazer Enem, vestibular. É para viver no mundo como um cidadão atuante, para não deixar que as pessoas convençam você daquilo que você não quer, para que você não seja ludibriado, para que você não seja manipulado. É importante que você saiba estratégias de argumentação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu agradeço e até a próxima.